Olá, você que acompanha Matsuda nas redes sociais. Estamos de volta, Brasil, com mais um Matsuda Podcast, sempre com assuntos importantes para o dia a dia das propriedades rurais de todo o Brasil. E hoje, na companhia do médico veterinário, mestre em produção animal e produtor rural, Juliano Pompei, que é profissional do nosso departamento técnico aqui da Matsuda Matriz, a gente fala sobre a alimentação balanceada para maximizar o desempenho dos bovinos na estação chuvosa do ano. Juliano, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast mais uma vez. Prazer ter você com a gente. Obrigado, Alessandro. Prazer é todo nosso poder conversar um pouquinho com os nossos amigos aí, né? Pessoal tudo que nos acompanha e mostrar um pouquinho do que a gente aprendeu lá no campo, a gente aprendeu lá dentro da pecuária, né? Para poder ajudar a maximizar o desempenho dos nossos animais. A gente começa então, Juliano, falando sobre esse assunto, o nosso tópico de hoje. A primeira pergunta é a seguinte: quais são os principais componentes de uma dieta balanceada, né? Porque às vezes é um conceito que se perde um pouco, mas objetivamente, sim, quais são os principais componentes de uma boa dieta, uma dieta balanceada para um bovino nessas condições, né, durante o período das águas? Alessandro, a pergunta é muito boa. É assim, quando a gente fala em principais nutrientes, a gente pensa logo em proteína e energia. E, de fato, são os principais nutrientes pela quantidade que o animal exige, né? Então, o animal exige uma grande quantidade de proteína e energia para o seu metabolismo. No entanto, é muito difícil a gente levantar aqui o principal nutriente ou qual é o mais importante, né? Porque alguns nutrientes, nesse período das águas, são muito esquecidos nesse período, que são principalmente os minerais. Por quê? A falta ou a falha de um desses nutrientes, independente se é proteína ou energia, né, que a gente comentou, mas principalmente os minerais, vai limitar todo o metabolismo, vai limitar todo o desempenho dos animais. Então, assim, um dos principais alimentos é proteína e energia, claro, mas não mais ou menos importante do que os aminoácidos, os minerais, macro e micro minerais, vitaminas e assim por diante. Então, é muito importante eu pensar hoje não somente em um determinado mineral. Olha, eu vou aumentar a proteína, eu vou aumentar a energia, e sim, eu vou melhorar o balanceamento da minha dieta. Porque muitas vezes eu reduzo um pouco a minha proteína e melhoro o desempenho do meu animal. Porque eu estou melhorando ali a correlação em proteína e energia, né? E eu não posso esquecer, a gente gosta muito de comparar para facilitar o pessoal que não é da área técnica, mas que vive todo dia, né? A questão da alimentação, da criação dos animais nas fazendas, é como um motor de um veículo, de um carro, qualquer motor. A engrenagem grande é muito importante, mas se você tirar pequenininho, aquele parafusinho pequeno, o motor não vai trabalhar da mesma forma, né? E é uma atenção que eu chamo aqui, principalmente para os microminerais, que tem funções extremamente importantes na correlação de informação genética do indivíduo, no metabolismo de proteína e energia, tá? E que muitas vezes são esquecidos na hora que eu vou estar elaborando uma dieta, ou que eu vou estar escolhendo um suplemento adequado, ou que eu vou estar pensando em como que eu vou acelerar o desempenho do meu animal. Então, assim, todos os nutrientes são importantes, como a gente acabou de comentar, mas a gente não pode direcionar ou não pode dar muito crédito apenas para alguns nutrientes. Eu sempre tenho que ter em mente o balanceamento perfeito da minha dieta. Esse acho que é o ponto mais importante, principalmente no período das águas agora. A minha próxima pergunta seria sobre a qualidade da pastagem e o volume dela, como isso impacta na dieta do animal. Mas eu queria aproveitar um gancho aí da sua primeira resposta, que é a seguinte: o período das águas não é quando o pasto está melhor, ou seja, em termos de nutrientes gerais, assim, proteína, energia, minerais também. Então, por que eu tenho que fazer a suplementação mineral também no período das águas, né? Então, e essa é uma pergunta muito, muito importante, porque nesse período eu tenho uma melhor oferta de alimento. Eu tenho, as minhas pastagens apresentam ali um maior teor de proteína. Isso traz uma maior aceitabilidade, uma maior ingestão de matéria seca pelo ruminante. E traz algumas dúvidas também na cabeça do produtor. Pô, meu animal, ele no período das águas, ele tende a lamber menos sal mineral, né? Se for um produto convencional, da linha branca. E o pasto é de melhor qualidade. Então, me remete a um pensamento errado de que o animal não está precisando tanto de minerais, né? Olha, a pastagem tem mais nutrientes, o animal está comendo mais pasto, a ingestão de matéria seca é maior, isso é verdade, e o animal deixa um pouco de lado ali a ingestão ali de minerais no coxo. Isso ocorre basicamente pelo meu pasto ter uma maior palatabilidade, o que na nutrição a gente chama ali de aceitabilidade. O animal aceita melhor aquele pasto, ele come melhor aquele pasto, ele tem um interesse maior em ficar pastejando
do que lambendo o próprio suplemento mineral. No entanto, por melhor que seja o meu manejo nutricional com as minhas pastagens, por melhor que seja a minha adubação, a minha correção de solo, o meu manejo em si ali, dentro de um rotacionado, essa pastagem ela nunca consegue fornecer 100% do que o animal precisa. Seja de proteína, seja de energia e principalmente de minerais. Existem ainda alguns minerais chamados minerais traços, que são os microminerais. Quando eu pegar lá a sacarina de um sal mineral, eu vou lá olhar em miligramas. Então, zinco, cobre, cobalto, iodo. Esses minerais, a pastagem não tem praticamente nada. E são extremamente importantes, principalmente para o metabolismo da própria proteína. E é uma pergunta, né, Juliano, que normalmente não é feita no campo pelo produtor. Ou seja, normalmente vai falar assim, quanto tem de fósforo? Mas dificilmente fala quanto tem de zinco, por exemplo, né? Exato. E tem, sim, um anseio de se reduzir custo através de um machismo, através de uma determinação errônea. Que é justamente, o animal não está lambendo sal, não vou pôr muito sal no coxo, porque vai chover, vai estragar e não vai lamber. Errado. É no período das águas que ocorre a maior chance de eu ter uma carência nutricional através de minerais. Ou seja, quando o meu animal pode ter uma carência mineral, uma deficiência de minerais, é justamente no período das águas. Por quê? Porque o metabolismo está mais acelerado. Vamos mais uma vez aqui remeter ao metabolismo do animal a um carro, a um veículo qualquer. Okay. No período das águas, o meu animal está ganhando mais peso. Okay. Né? Então, o ganho de peso está acelerado. Num carro, quando eu acelero o carro, quando eu ganho tempo, quando eu estou correndo mais com o meu carro, eu estou consumindo mais combustível. Ganhando tempo, mas... Ganhando tempo, mas também gastando um pouco mais de combustível. Faz sentido. O animal é exatamente igual. Quando o meu animal está ganhando ali mais peso, ele está produzindo mais, num período que tem maior oferta de alimento, ele também está exigindo mais da sua máquina, do seu organismo, do seu metabolismo. Consequentemente, a ingestão desse animal de fibra, de proteína, de energia e principalmente de cálcio, fósforo, zinco, selênio, cobre, cobalto, ou seja, dos minerais que são essenciais, também é maior, ou deveria ser maior. Né? Então, tem que ter uma atenção muito grande, por quê? Quando eu estou na ladeira abaixo, quando eu estou num período mais favorável para o meu animal ganhar peso, eu limito o desempenho dele pela deficiência, ou pela restrição, ou pelo desbalanço de alguns minerais. E por que eu falo ali restrição, deficiência ou desbalanço? Porque não necessariamente eu tenho que ver um animal doente para ver um animal imunologicamente deprimido, um animal com uma deficiência de grau leve de minerais. E a deficiência mineral, ela tem um agravante maior porque ela não é específica. Então, por exemplo, a deficiência de cálcio eu tenho um determinado sintoma, a deficiência de zinco, de selênio ou de fósforo eu tenho um determinado sintoma. Ela é multifatorial. Então, a má nutrição, e aí o bovino, eu costumo dizer que ele tolera muito desafio, né? Então o animal está ali numa alimentação errada, uma má alimentação, mas ele está produzindo ainda. Muito aquém do que poderia produzir. Né? A gente chega no campo e fala, olha, meu animal está lá com 300 quilos. Daqui 30 dias, meu animal está lá com 310 quilos. Ganhou 10 quilos apenas em 30 dias. E eu acho que isso é bom, porque olha, ele melhorou. Ele está melhor do que estava antes. Mas é um subdesempenho. Mas ainda é um subdesempenho. E aí que está o gargalo de uma pecuária que muita gente acha, minha pecuária não é lucrativa, eu não ganho dinheiro na pecuária. Por quê? Porque o meu animal ganhava, mas muito aquém do que poderia ganhar. Isso tudo, falando especificamente no período das águas, está muito relacionado a uma má nutrição, a um erro na elaboração, ou às vezes numa falsa economia. Quando o produtor ele quer economizar, acreditando que o animal não precisa, porque ele não está lambendo o mineral adequadamente. Né? Então, olha, o animal não está com tanto interesse, não está com tanta avidez em lamber o mineral. Ele lambe um pouquinho lá, mas bem menos que no período da seca. Então, isso remete ao pensamento em algumas pessoas de que o animal não precisa consumir mineral naquele momento. E é aí que está a divisão ali dos fatores. Né? Eu preciso sim fornecer minerais, por quê? Porque os minerais eles têm grande função em todo o metabolismo do animal. Só para a gente ter uma ideia, todo metabolismo, tudo que acontece no nosso corpo é por transmissão genética. Né? Então, assim, eu tenho o meu metabolismo, mas eu tenho alguns genes, o RNA mensageiro, trazendo essa informação para as células, olha, vamos aumentar o metabolismo de proteína, vamos aumentar o catabolismo, quando esse animal está passando fome de alguma forma, olha, eu tenho que aumentar energia, proteína, anticorpos. Então, tudo isso são por informações que ocorrem dentro do nosso organismo.
Quem faz toda essa tradução é o mineral chamado zinco, né? Um dos minerais. E é o mais importante para essa transcrição, que é quem passa, quem codifica essa informação genética, é o zinco. E onde que está o zinco? Como que o animal recebe zinco, sendo que na pastagem a minha quantidade de zinco é muito baixa, ínfima? Através de uma suplementação mineral. Tem que ser uma fonte externa, tem que ser, não está lá na... Complementar, que vem através dos suplementos minerais. Agora, se eu forneço um suplemento mineral sem nenhum atrativo, e eu tenho um pasto com um bom atrativo, que é a proteína, o que meu animal prefere? Claro, né? Vai ficar no pasto. Ele vai passar maior tempo no pasto pastoreando, que é um dos melhores alimentos para ele. É um da carne, é a arroba mais barata que se tem, é o leite mais barato que se tem. Porém, o pasto, e por melhor que seja esse pasto, né? E aí a Matsura fala isso com muita autoridade, porque é uma das maiores empresas de desenvolvimento em vários cultivares de pastagem, né? Esse pastagem não consegue fornecer 100% do que o meu animal precisa. E aí é importante vir a ciência, já há vários anos, mostrando como eu devo fazer essa correção, essa complementação. Eu lembrei de uma frase que você sempre usa, né, nos treinamentos, nos nossos programas aqui. Você fala, se o boi pensasse, não engordava, né? Não engordava. Então, assim, ele não vai saber que ele precisa de microminerais, vai lá. Se a pastagem está com mais volume, está mais macia, né? Está mais aceitável, claro que ele vai fazer a preferência ali pelo pasto. Eu até ia repetir essa frase aqui, mas eu falo tanto, eu falei, não vou repetir, vou falar de novo. Mas realmente, se o boi pensasse, não engordava, né? Entre aspas, ou não se limitaria a uma cerca de 1,20 m, 1,5 m. Mas assim, a gente tem que entender, assim como nós, quando entramos ali num supermercado, ou mesmo num restaurante, o que a gente vai escolher? O que a gente gosta, não o que a gente precisa. Exato. Normalmente né, a gente entra numa churrascaria e fala, olha, vou comer um rodízio aqui, não, hoje eu estou precisando de um pouco mais ali de vitaminas, vou ficar mais na saladinha. Não, você deve comer salada, claro, sim, claro. Mas você vai comer o que você gosta de comer. Sim. O bovino é diferente. Se você coloca ele em 2 pastos, um passado e outro num ótimo ponto de pastejo, ele vai ficar no ponto de pastejo. Sim. Ah, mas ali tem mais pasto. Mas passou do ponto. Aí entra a palatabilidade, né? Que eu prefiro o termo aceitabilidade para os animais. Ele vai ficar no que é mais que ele aceita melhor isso. Que ele consegue ter até um aumento na ingestão dessa matéria seca. Então, assim, o animal vai muito pela aceitabilidade, pela palatabilidade. E nós, né, ditos como animais racionais, temos que entender isso daí e colocar, olha, espera um pouquinho. É no período das águas que o meu animal está ganhando mais peso. E muitas vezes esse ganho de peso, ou produzindo mais leite, né? Enfim, gestando, produzindo um bezerro de melhor qualidade ali. E é nesse período que eu estou limitando pela deficiência de algumas pequenas quantidades de minerais. E é de fato o que ocorre, né? Isso há mais de 40 anos, o Dr. McDowell fala muito isso. Muitos produtores acham que é má sorte. Ah, meu animal não ganhou tanto peso, meu pasto estava bom. Não é má sorte. Às vezes é só má nutrição mesmo. Agora, eu queria que a gente ficasse um pouquinho mais nesse assunto sobre o que acontece quando a gente não dá os minerais na quantidade ideal para o animal durante o período das águas. E eu queria pegar uma categoria em específico, né? Que é uma categoria de grande importância na nossa pecuária, que é a vaca de cria. Então, assim, num quadro em que essa vaca ela não está recebendo microminerais, por exemplo, na dieta, na quantidade ideal, quais são os possíveis desdobramentos disso? Olha, interessante. O gado de cria fascina muita gente pela complexidade que tem. Então vamos lá, você emprenha sua vaca em outubro, novembro, né? Atrasou um pouquinho algumas regiões de chuva esse ano, mas a tua estação ali, então no início da tua estação, você emprenhou a tua vaca ali em novembro. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Os 6 primeiros meses de gestação, essa vaca passou dentro do período das águas, onde nós temos ali 70%, 80% da produção de capim, do volume de massa desse capim ali, e de melhor qualidade dentro do período do ano. Bom, você teve o primeiro terço e o segundo terço. O que é terço? Né? É os 3 meses. Né? Então, o primeiro terço é os 3 primeiros meses de gestação. O que ocorre nesses primeiros 3 meses de gestação? A miogênese primária. Então, o que é miogênese? É a formação da fibra muscular. Então, o feto começa a se desenvolver e começa a produzir o número de fibra muscular, a quantidade de fibra muscular. E nós recebemos ali do nosso pai e da nossa mãe, assim como o bezerro recebeu da mãe dele, da vaca, do touro, as informações genéticas. Olha, quantos milhares de fibras musculares você vai ter?
Qual é a tua capacidade de produção? Isso tudo está no teu código genético, está na informação genética. E você começa a desenvolver isso daí. Tá? Então você tem no primeiro terço de gestação a primeira onda da formação de fibra muscular. No segundo terço de gestação, então estamos lá no quarto, no quinto, no sexto mês de gestação, eu começo a ter a segunda onda da formação de músculo e já inicio a formação do tecido adiposo, da gordura. Então, marmoreio, né, aquela gordurinha da picanha que a gente gosta ali, que é acabamento de carcaça. Eu começo a formar quando? Lá no confinamento? Não. No quarto mês de gestação, no quinto mês de gestação. E olha que interessante. O quanto eu vou formar, o quanto de marmoreio eu vou ter. Né? Vários outros aspectos. A gente está usando marmoreio, o pessoal de casa, a hora que fizer o churrasquinho lá, vai lembrar bem disso aí. Tá? Então, quando eu começo a formar? No quarto, quinto mês de gestação. Se eu estou no período das águas, essa minha vaca tem capim em quantidade satisfatória, tem ali proteína e energia em boa disponibilidade, digestibilidade é outro assunto, mas tem em boa quantidade. Mas os minerais? Como é que esse feto em desenvolvimento, o metabolismo desse feto vai entender que, olha, qual é a carga genética que eu recebi? Porque isso já vem no meu código genético, já nasce isso aí. A partir do momento que ocorre a fecundação do óvulo com o espermatozoide, começa a formar um embrião, eu já tenho esse código genético ali. Já está entregue o código genético. Agora, se esse código genético ele vai se desenvolver por completo ou não, aí que entra a nutrição. E aí que eu começo, então, a responder, né, o que você me perguntou. O que limita? Quais as consequências de uma má mineralização? Por exemplo, um bezerro que era para nascer ali com seus 28, 30 quilos, mas ser desmamado com 50, 55% do peso da sua mãe, ele é desmamado com 45% do peso. Por quê? Porque se essa vaca tiver alguma restrição alimentar, a primeira coisa que ela entende é, olha, desenvolva pouco, porque lá fora não tem tanto alimento para você. Tá? Traduzindo assim, de uma forma bem grosseira, né? O que essa vaca, ela entende? Eu estou perpetuando a minha espécie. Como é que a minha prole, como é que esse indivíduo que eu estou formando, que esse bezerro que eu estou formando dentro do meu útero, ele vai sobreviver lá fora? Se eu estou passando fome, se eu tenho uma restrição alimentar. A partir do momento que ele seja menos exigente. Então tem que produzir um pensamento, né? Dando um exemplo aqui de uma vaca que tem uma restrição alimentar. Okay. Tá? Uhum. Então o que ela passa através do seu desenvolvimento? Ela desenvolve um bezerro menos produtivo, um bezerro mais leve, para, consequentemente, ele ser menos exigente. Então, veja só, a nutrição ela não tem a capacidade de modular geneticamente o animal para aumentar, melhorar geneticamente o animal, mas tem a capacidade, tem uma forte capacidade de limitar o desempenho, o desenvolvimento genético daquele animal. Então, se esse animal teria lá X milhões de fibra muscular, ele vai ter X menos alguns milhões de fibra muscular. Se ele teria capacidade de ganhar, vamos lá, colocar lá 1,5 kg por dia, ele passa a ter a capacidade ali de 800, 900, 1 kg. Por quê? Porque isso se chama programação fetal. Uhum. Ele foi programado de acordo com o que ele sofreu, o que ele desenvolveu dentro do útero dele. Isso ocorre conosco também, com a gente depois da vida adulta. Se você vive dentro de um meio de pessoas de um determinado, sei lá, pensamento, você acaba se inclinando de alguma forma para aquilo lá. Se o animal ele é desenvolvido e ele precisa de nutriente para aquilo, mais uma vez, um carro para correr ele tem que ter combustível no tanque. Então, para o feto desenvolver tudo que a genética dele permite, ele tem que ter nutriente a ponto de se desenvolver o que a genética dele permite. Então, isso que entra as consequências que dificilmente são mensuráveis. Tá? Você quer ver só um outro dado aqui mais palpável? Vamos lá, a gente terminou o período das águas, entra no período da seca. Isso já está provado por diversos institutos de pesquisa aí, Embrapa, IZ, enfim. Quando você fornece proteinado, e eu já estou falando aqui, ó, passei do primeiro e segundo terço de gestação. Eu estou falando no último terço de gestação. O que ocorre no último terço de gestação? O desenvolvimento. Tudo que o animal produziu, cresceu, multiplicou em fibra, no final ele vai desenvolver. Então, se esse animal teve uma boa nutrição lá atrás, essa vaca utilizar um proteinado no período da seca, nos últimos 3 meses, eu consigo desmamar, tá, esse bezerro com 9 a 10 quilos a mais. Isso eu estou falando em dar proteinado para uma vaca prenha, para o produto dela, para o bezerro dela que está lá dentro do útero dela. Não foi o bezerro que lambeu o proteinado, foi a mãe dele. Então, através da nutrição transplacentária, tá,
dessa melhor nutrição que ela recebeu, ela nutriu melhor esse bezerro, né? Ele se desenvolveu mais e ele agrega esse peso na sua desmama e, consequentemente, posteriormente, em toda a sua vida, até o final da sua vida. Tá? Então, é um animal que vai entrar em cio mais cedo, se for uma fêmea, vai parir, você vai ter o seu primeiro parto, vai parir mais cedo, ou vai chegar na idade de abate, um peso de carcaça, também mais cedo. É uma consequência do que o animal pós-nascimento, é uma consequência do que ele sofreu no seu desenvolvimento dentro do útero da sua mãe. Bom, por tudo que você falou, fica bem claro, bem evidente que diagnóstico de prenhez não é missão cumprida, né? Ou seja, não chegamos assim, vamos comemorar a missão cumprida, não. É um passo importante, claro, né? Sim, sim. Porém, pensando nisso que você falou, ainda temos um caminho aí gigantesco para a gente ter um animal produtivo lá na frente, né? Emprenhar uma vaca é muito fácil, tá? É muito fácil, né? Tem a primeira regra, que é que o cio entra pela boca, então se o animal tiver um mínimo mesmo ali, tá? Na sua nutrição ali, ela consegue emprenhar. Só que ela emprenha para perpetuar a espécie. O que é difícil é produzir um bezerro de qualidade. Para isso, sim, claro, eu tenho que ter ali ferramentas com melhoramento genético, eu tenho que ter uma boa matriz, um bom útero, eu tenho que ter a escolha de um bom sêmen. Para isso, diversas propriedades, né? Trabalham arduamente em cima do melhoramento genético, isso é fundamental. Porém, para que aquela genética que eu escolhi através ali da inseminação, através dos acasalamentos que eu fiz, se externe, se demonstre, eu tenho que lembrar que ainda existe um longo processo para que essa genética se demonstre, aflore, após passar pelo útero. Tá? Então, mais uma vez, a nutrição ela não tem a capacidade de pegar um animal vamos dizer assim, um animal geneticamente inferior e potencializar a genética daquele animal. Não. Tá? Mas tem total capacidade de limitá-lo. Então, para que eu consiga demonstrar 100% da genética que eu estou trabalhando no meu animal, eu tenho que estar com a minha nutrição 100% correta. Bom, aproveitando essa sua estratégia de fazer analogias, né, comparações, que é bem legal da gente entender de uma forma mais fácil, né, principalmente quem não é técnico. Mesma coisa, de repente você pega um atleta que tem um potencial de um rendimento extraordinário e você dá uma nutrição para ele que não é para um atleta, né? É claro que o desempenho dele não vai ser o mesmo. Exatamente, por isso que eles tomam tanto complemento alimentar, suplementos, porque apenas a alimentação, ele teria que comer lá, vamos falar, 10 quilos ali de arroz, feijão, bico por dia, né? O que em termos de volume é impossível, ali, ou então ele faz essas complementações. Na nutrição animal é a mesma coisa. Né? O pessoal às vezes pergunta, por que o animal precisa de suplemento mineral e a gente não? Né? Olha, porque a nossa nutrição ela é muito variada. A gente come carne, diversos tipos de carne, né? Come verduras, legumes, carboidratos, arroz, feijão. E o animal? O animal come pasto, de vez em quando pasto. Né? Então, esse pasto teria por obrigação fornecer 100%. E aí que entra, então, a gente faz essa complementação. Outra coisa que a gente tem que lembrar, a sazonalidade de produção. Né? A gente falou rapidamente aqui, 70%, 80%, até 90% da produção de forragem é dentro desse período das águas aí, tá? No Brasil Central como um todo. Então, tem 6 meses do ano, 5, 6 meses do ano, produzindo muito volume. E esse volume, ele tem ali oscilações na sua qualidade, né? E como a gente falou, no seu volume, na sua quantidade também. E eu tenho que estar atento para fazer os ajustes necessários ao longo do ano. Então, antigamente, você falava, dá um sal-sol o ano inteiro. Passado essa evolução das pesquisas, não, são 2 produtos agora, um das águas e um da seca. Hoje se sabe que você tem que trabalhar com 2, 3, 4 tipos de produto ao longo do ano, de acordo com o seu sistema de produção. Tá? Por quê? Porque eu tenho diferenças gradativas e sazonais ao longo de todo o ano do alimento que o meu animal está comendo. Para que eu busque ali um ajuste fino, um ajuste mais preciso, tá? Eu faço esses ajustes ao longo do ano, sem contar as categorias animais. Né? O suplemento para bezerro é um, para vaca é outro, para o boi é outro e assim por diante. Interessante que a gente está falando aqui de sistema de produção pecuário visando, claro, a lucratividade. Então, a gente está falando de uma atividade empresarial, né? Porque alguém pode pensar assim, mas peraí, tem ruminantes selvagens, por exemplo, que não lambem um sal e também se desenvolvem, crescem, se multiplicam. E teve um momento na pecuária, de maneira geral, global, mundial, em que não existia um suplemento mineral. Ou seja, o animal não tinha acesso a esse tipo de complementação em sua dieta e os animais estão aí, sobreviveram e se multiplicaram. Mas o ponto aqui é o seguinte, né?
Vamos pensar quando a gente não tinha um suplemento mineral à disposição dos animais, né? Quanto tempo demorava para abater um animal? Qual era o intervalo entre partos de uma vaca? Então, assim, são números, são métricas que você só conseguiu melhorar com algumas coisas, né? Por exemplo, a questão da melhoria das pastagens, o advento da suplementação mineral e essa evolução toda que você comentou, que hoje a gente tem, por exemplo, o programa de desempenho máximo da Matsuda, tem produtos para praticamente todo tipo de sistema, né? Luciano, eu costumo dizer assim, não há nada pior no mundo que fome, né? E a população mundial vem crescendo em um ritmo até acelerado. Bastante, né? E como que a gente consegue alimentar o mundo? É por isso que eu digo que o produtor rural, ele é o herói. Ele é o herói. Tá? Acho que não tem nenhuma atividade mais importante do que o produtor rural. Porque todas as demais atividades exigem estar bem nutridos. Uhum. Então, minha mãe é professora, foi diretora de escola há muitos anos. Para ela conseguir dar uma boa aula, ela tem que ter o quê? Estar bem alimentada. Porque se falta alimento, ela não raciocina. Se falta fósforo, a nossa energia vem de ATP, adenosina trifosfato. Então, olha só, minerais influenciam como você pensa, né? A tua capacidade de pensamento. A evolução do ser humano se deu a partir da ingestão de sódio, tá? E carne. E para a gente alimentar a população, a gente tem que produzir mais alimento. Assim também é com sojicultor, com produtor de milho, assim por diante. Porém, quando nós não tínhamos uma nutrição adequada, foi o que você comentou, o período de engorda de um animal era a prestação de um carro popular. Era 64 meses. Era 70 meses para mim matar um animal. O animal morria com 60 meses, com 70 meses de idade. Uma carne escura, dura, né? E era o alimento que a gente tinha na época. A quantidade de população, poder aquisitivo talvez um pouco menor, maior, não sei, o volume de carne que se consumia era diferente. Conforme a população aumentou, a demanda por alimento também aumentou. Né? É a diferença que a gente fala. Quando uma vaca ela é mal nutrida, ela está perpetuando a sua espécie. Então ela vai parir hoje, ela não vai emprenhar nos próximos 4, 5 meses de jeito nenhum, porque a prioridade dela é a lactação. Ela não vai ter condição de produzir muito leite, então ela vai produzir o mínimo de leite que ela conseguir produzir, por isso que a vaca é sagrada. Né? Então ela vai afinar, vai acabar com suas reservas para produzir o mínimo de leite, para que a sua prole ali, para que o seu filho, que o seu produto desenvolva, tenha uma chance de sobreviver e levar então a sua espécie para frente. É o que a gente faz como seres racionais, né? Vamos pensar aqui, você já tem um filho, aí você pensa assim, vamos ter o segundo? Aí você faz uma análise das contas, não, peraí, a escola desse aqui já está custando tanto, tem um plano de saúde, sei lá, quem pode pagar um plano de saúde, né? E você vai fazendo a conta, não, vamos dar uma segurada, que agora não dá, né? Vamos esperar mais um pouquinho. É mais ou menos por aí, mais ou menos por aí. E quando a gente pensa em produção, é como uma fábrica. Eu não vejo diferença nenhuma das nossas fábricas da Matsuda, espalhadas no Brasil inteiro, com as fazendas que se tem no Brasil inteiro, ou no mundo inteiro. São fábricas de produzir o melhor alimento para a humanidade. A melhor fonte de ácido linoleico, que é um excelente anticancerígeno, de minerais como fósforo, zinco, iodo, é a carne, é o leite. Então, as fábricas de alimento, chamada fazenda, né, chamadas aí fazenda, pensam em produção. Então, eles têm que produzir. Porque eles também têm impostos caríssimos para pagar, tem funcionários, tem toda uma dinâmica, todos os custos, que muitas vezes a gente não vê, tá? Mas que ele precisa ter para a sua produção. Então, assim, quando entra o processo de produção, opa, pecuária é paixão, é claro, mas é muito mais apaixonante quando você ganha dinheiro. Então, quando entra o processo de produção, meus animais têm que ser produtivos. E como torná-los produtivos? Primeiro, saudáveis. Como torná-los saudáveis? Bem alimentados. Para isso, eu preciso de um pasto de qualidade, que é a arroba e o leite mais barato que existe. O Brasil é imbatível devido a 96% do seu rebanho ser criado a pasto, que é a melhor fonte de proteína, de energia, de minerais. Para os ruminantes, porém, tem que ser ajustado, tem que ser adequado. Né? E o Brasil é um país tropical, né? Tem todas as condições para se produzir o melhor alimento que a pecuária precisa. Então, os passos. E temos, né, todas as condições de corrigir essa pastagem ao longo de todo o ano. Porém, eu preciso ter ali como que eu vou dizer, um traquejo, né, para estar entendendo que o pasto de novembro, dezembro, janeiro é diferente de maio, abril, junho, que é diferente de julho, agosto, setembro, e eu tenho que fazer esses ajustes necessários para buscar o máximo de eficiência produtiva. E aí, como você comentou, né, o nosso programa Desempenho Máximo, ele traz isso, traz ajustes ao longo de todo o processo da cadeia produtiva.
Então, o resumo daquilo que você comentou, como que eu produzo mais alimentos para atender essa demanda global, né, por carne, por alimentos, né? Aumentando a eficiência. E, claro, que não é o único caminho, como você comentou, a gente pode ter caminhos multifacetados para alcance desta maior eficiência a campo, só que a nutrição ela é chave, né? Então a gente pode falar de genética, de melhoramento genético do rebanho, a gente pode falar sobre uma melhor gestão, a gente pode falar sobre a implementação de tecnologias dentro da propriedade, softwares para fazer a medição dos números, enfim, técnicas de biorreprodução. Todos esses caminhos somados nos levam a essa maior eficiência. Só que, se a gente pecar na nutrição, a gente compromete a eficiência. Né? Outra máxima é que a nutrição é o alicerce, né? A base para tudo é verdade. Você vai fazer um planejamento reprodutivo, você vai se atentar ao score dessas vacas. Vaca com baixo score corporal, você não vai protocolar. Por quê? Porque ela não tem condição. Mas não é porque ela é boa ou ruim, porque você não deu condição para ela. Obviamente que tem a pressão de seleção, os animais menos produtivos, né, não são selecionados para um melhoramento genético, porém, desde que ela tenha recebido ali a mesma condição nutricional das melhores vacas da fazenda. Aí eu consigo sim ver quem tem a melhor genética, quem desenvolveu essa melhor genética, quem desenvolveu o melhor potencial produtivo ali. Agora, no período das águas, quais são os desafios que o produtor tem para fazer esse trabalho de uma forma correta, ou seja, fazer uma boa suplementação mineral durante o período das águas? Legal, porque até agora a gente falou assim, o que acontece, quais são as preocupações, né? Mas como que eu consigo driblar tudo isso daí? Eu tenho que lembrar, como a gente começou a falar logo no começo do nosso bate-papo aqui, que o pasto é bem palatável. Então, se eu colocar um suplemento mineral da linha branca ali, que só tem macro e micro minerais, ele vai ter um certo consumo devido à avidez que ele tem pelo sódio, mas muito baixo, muito aquém do que deveria ter. Lembra que no período das águas, meu carro está ali, não está mais a 80 por hora, está a 120, 150 por hora. O metabolismo dos meus animais no período das águas está mais acelerado. Por isso, o risco de uma carência mineral maior nesse período. Então, eu tenho que colocar junto no meu suplemento mineral alguns atrativos. Eu tenho que enriquecer esse produto com um pouco de proteína e energia. Tá? E aí que passou a entrar já nessa década aí, de algum tempo para trás, os suplementos minerais proteicos energéticos para o período das águas. Então, hoje, é muito comum e nos traz um resultado financeiro muito bom mesmo, o emprego, a utilização de proteicos energéticos para o período das águas. O que são os proteicos energéticos? São os suplementos minerais enriquecidos ou adicionados proteína e energia nesse produto. Ele tem a função de fornecer proteína, de fornecer energia e, principalmente, de fornecer todos os minerais que são essenciais. E qual que é a diferença desse produto para aquele que a gente usa no período da seca? No período da seca, o nível de proteína é maior. Tá? E muitas vezes, o que eu tenho aqui? Outro fator que é importante eu saber, por exemplo, o que menos oscila entre águas e seca no pasto é energia. Tá? Depois vem a proteína, que oscila até 50%, e os minerais, que pode chegar a uma oscilação de até 80%. Então, quando eu tenho um pasto muito seco, vem as águas, eu volto a ter um pasto muito verde, a minha proteína melhorou muito, os níveis de minerais melhoraram razoavelmente, porque a quantidade que tem é pequena, mas melhorou. Porém, a energia continua a mesma, a oscilação ali em torno de 10%, 10% a 15%. E o ruminante, além das quantidades, ele também precisa de um balanceamento, como a gente falou, em relação à proteína e energia. Quando eu forneço, no período das águas, um pouco mais de energia do que proteína, eu melhoro a minha relação de proteína e energia. Então, eu começo a melhorar a fermentação da dinâmica ruminal. Por isso que quando eu emprego ali, eu falo proteico energético, mas a carga de energia maior, eu começo a melhorar a relação de proteína e energia da dieta do animal. Porque eu vou ter lá um capim com 8, 9, 10, 11% de proteína, mas que ainda vai ter pouca energia para ter uma boa relação. Para cada 1 quilo de proteína que meu animal come, ele deveria comer 7 quilos de energia. A perfeita relação é justamente essa, é 1:7. Tá? Só que no pasto eu não consigo isso. Então, como é que eu melhoro essa minha relação? Através de uma suplementação energética. Através de produtos condensados que vão fornecer cálcio, fósforo, zinco, selênio, cobre, cobalto para o sistema imunológico, para a mobilização de gordura, para promover ali um bom acabamento de carcaça, para o meu ganho de peso, mas eu também forneço energia. Um pouco de proteína, porque proteína é importante, principalmente proteína
é de alto valor nutricional, porque é da proteína que é derivada o nitrogênio, que acelera a multiplicação da microbiota ruminal. Porque tudo que a gente está falando, quem realmente trabalha é a microbiota ruminal. São fungos, bactérias, protozoários que vivem dentro do rumen, que fazem o desdobramento de todo esse alimento e transformam isso no organismo do animal em carne e leite propriamente dito. Então, essa microbiota ruminal tem uma exigência ali dentro. Quando forneço um pouco de proteína, eu acelero a multiplicação dessa microbiota, que eu posso fazer outro paralelo aqui com uma indústria. A microbiota ruminal é como se fosse o número de operários. Quanto mais operário eu tenho, melhor a produção da minha fábrica. Quanto melhor a microbiota dentro do meu rumen, melhor é o desdobramento do alimento, melhor a conversão alimentar. E para isso eu preciso ali estabelecer algumas regras, como relação de proteína e energia, níveis de minerais e assim por diante. Então uma perfeita estratégia para mim corrigir essa má nutrição que eu tenho no período das águas, esse desbalanço, essa deficiência que ocorre de uma forma mais intensa no período das águas, é através de uma suplementação enriquecida com proteína e energia. Tá? Como nós temos ali Topline, Fosverão, Linha Prime, são produtos que têm ali como função mineralizar, porém também fornecer um aporte ali de proteína e energia. E aí vai depender da minha estratégia. Tá? Ora eu vou trabalhar com mais energia, ora eu vou trabalhar com um pouco menos de energia ou proteína, apenas para me estabilizar o consumo de minerais, ou então para fornecer mesmo quantidades maiores ali, adensar a ingestão de energia para melhorar uma relação de proteína e energia do meu rumen. Num semi-confinamento, por exemplo? Exatamente, num semi-confinamento, num proteico energético ou até nos suplementos que a gente chama de enriquecido com proteína e energia. Então, aqueles suplementos minerais de baixo consumo, ali abaixo de 200 gramas, né, hoje está na moda falar que produtos adensados e tudo mais aí, são aqueles produtos, são suplementos minerais enriquecidos apenas com proteína e energia. Não tem uma grande quantidade de proteína ali dentro, nem de energia. Ele mantém um baixo consumo, que tem uma função primordial, que é estabilizar o consumo de minerais. Né? Tem vários trabalhos também. Eu gosto de falar que tem trabalho que dá para provar, sabe, pessoal, que a gente está falando aí. Que os animais, em um sistema tradicional de suplementação, aquele que você coloca sal mineral da linha branca no coxo, vira as costas, volta lá semana que vem, o animal ele fica até 3, 4 dias sem ir ao coxo. Né? Hoje você tem mecanismo, através de chipagem do animal, balança no coxo, você consegue saber quanto cada animal foi, quantas vezes ele foi por dia, por semana, quanto que ele retirou do coxo ali lambendo mineral. Então você consegue saber hoje que o animal ele fica às vezes 3, 4 dias sem lamber sal mineral. E a microbiota ruminal ela vive durante algumas horas. Então se você tem picos de minerais dentro do rumen, um outro mineral importante que é o cobalto. É do cobalto que é derivado a síntese da produção das vitaminas do complexo B12, da cianocobalamina. O ruminante produz vitamina? Sim, produz vitamina no rumen. Desde que ele tenha o quê? Desde que ele tenha cobalto na sua alimentação. Pô, mas a reserva de cobalto é muito curta, é muito pequena, né? A vida dessa microbiota é muito pequena. Então, se você está facilitando ou você está dando condição para que teu animal fique 3, 4 dias sem ir ao coxo, você vai ter ali um animal totalmente sendo subprodutivo. E aí quando entra esses produtos, né, como a linha Topline, linha Fosverão, que são produtos enriquecidos ali com proteína e energia, você estabiliza. Não é para lamber mais, não, fornecer mais, não, é para fornecer a quantidade correta todos os dias. Então se você tem lá que tomar o seu remédio, um comprimido por dia, você vai garantir que você vai tomar um comprimido por dia. Então se o animal, vamos falar que uma vaca exige ser suplementada com 8, 9 gramas de fósforo por dia, você vai garantir que essa vaca ingira 8, 9, 10 gramas de fósforo por dia. Tá? Então apenas para te regularizar a mineralização. E aí, quando eu dou um passo adiante, então eu quero acelerar, eu quero compensar, eu quero melhorar o score dos meus animais, eu entro ali nos proteicos energéticos, onde eu tenho uma suplementação de 1 grama por quilo, ou 0,1% do peso vivo, que é aquela vaca que tem lá 420 quilos, vai lamber 420 gramas. O meu boi que eu estou direcionando a terminação, então tem lá 400, 450 quilos, vai consumir 400, 450 gramas de suplemento, que são normalmente chamados ali de proteicos energéticos. Ou até mesmo, como você comentou, no semi-confinamento. Olha, eu preciso melhorar o acabamento de carcaça, eu preciso padronizar a terminação dos meus animais, eu preciso acelerar, né, a terminação, por qualquer estratégia que eu tenha, tá? Seja comercial, seja estratégia de pastagem, de lotação ou de reposição,
A gente está vindo aí de um período de uma reposição muito barata, então acelero as arrobas produzidas e garanto uma reposição mais barata. Eu produzo mais arrobas, acelerando a minha produção de arroba, né? Então eu entro ali com aquela suplementação de 0,3 até 0,5% do peso vivo, ou 3 a 5 gramas por quilo, que é o semi-confinamento, onde eu forneci ali 1,5 kg até 3, 4 quilos por animal dia. Então são estratégias que eu trago para o período das águas, que muitas vezes é o diferencial de onde eu vou ganhar dinheiro ou não. Porque se eu fornecer a linha tradicional, a linha branca, meu animal vai consumir. Consumir porque ele tem avidez, ele tem necessidade, ele não sabe, mas ele tem necessidade de consumir o sal branco. E aí a gente, junto com o sal branco, a gente põe os outros minerais que esse animal precisa. Porém, o consumo vai ser muito intermitente, vai ser muito irregular. E não porque você tem problema com funcionário ou choveu, não. O animal ele é assim. Ele vai pastorear, ele vai lá lamber sal, ele que tiver vontade. Sabor. E aí tem outros fatores. Se o coxo é pequeno, é longe da água, isso só vai piorando o processo todo. Por isso que hoje eu consigo sim driblar essas adversidades através de suplementos de tecnologias, né? De suplementações com ajustes finos dentro da minha produção, dentro do meu sistema. Bom, caminhando aqui para o final do nosso programa, eu queria que a gente falasse ainda de uma outra categoria, porque aquilo que você falou sobre a vaca de cria, né, e todos os benefícios e os prováveis problemas se a gente não tiver uma suplementação adequada, a gente pode pegar esse pensamento, quer dizer, a lógica desse pensamento e aplicar também nas outras categorias. Por exemplo, se eu mantiver um bom programa nutricional durante o período das águas e também não descuidar durante o período da seca, pensando no animal de recria, eu ajudo muito esse animal para a gente resolver uma das grandes questões ainda da nossa pecuária, que é uma recria que a gente pode encurtar e que ainda, infelizmente, é muito longa, né? Exatamente. Eu sempre, quando vem esse tema, eu sempre gosto de trazer um paralelo aqui com os Estados Unidos. Não que eles são melhores que a gente, não é nada disso. São países totalmente diferentes. E lá, por grande parte do país nevar, eles têm uma janela muito curta para produzir alimento. Então, eles têm que ser muito eficientes. Né? Então, eles têm que acelerar muito o seu processo. Eles não podem errar. E no Brasil, como tem muita riqueza na questão natural, né, a gente acaba ali, alguns erros que a gente comete, acaba sendo imperceptível. E aí que está a diferença que eu falo. Como é que a gente se torna mais eficiente? Diminuindo a janela de recria. Os Estados Unidos fez isso. Ele encurtou a sua recria porque ele não tem tempo de produzir alimento. Nós temos apenas 365 dias do ano. E ainda tem um ano bissexto que tem um dia a mais para a gente produzir alimento. Né? Lá não. Em algumas regiões dos Estados Unidos, eles têm 4 meses para produzir o alimento do ano. Então, eles têm que ser altamente eficientes. Como é que a gente melhora isso? Sendo eficiente na recria. A gente tem que ser eficiente em todas as partes, é claro. Mas eu costumo dizer que a recria é a arroba mais barata nossa. O pouco que você faz na nutrição da nossa recria, ele produz muito. E mais uma vez, trazendo um paralelo para o nosso cotidiano, a garotada, né, os animais jovens, as crianças jovens, a criançada, cresce muito rápido, porque o metabolismo nessa fase é muito alto, muito acelerado. E o animal de recria é a mesma coisa. Você desmamou o animal até seus 15, 18 meses, 24 meses, o metabolismo é muito acelerado. Então a conversão alimentar é muito boa ainda. Então aproveite esse período. Não vá desmamar o seu bezerro e colocar num rapadorzinho perto do curral, não. Coloca no melhor pasto. Forneça um proteinado até 12 meses de idade, pelo menos, tá, de 1 grama. E depois você passe para outra estratégia. Como você consegue encurtar a idade de abate? Como é que você consegue encurtar a idade ao primeiro parto? Encurtando a sua recria. Produzindo o bezerro do cedo e trabalhando muito bem ele. Né? Quando a sua bezerra do cedo, aquela bezerra que nasceu agosto, setembro, comecinho de outubro, você tem que colocar lá na estação de monta, na próxima estação de monta. Tá? Por quê? Porque esse animal vai ser desmamado ali em maio, aproximadamente, um pouquinho antes até, e você já vai ter condição de entrar ali com 12, 13, 14, 15 meses, 16 meses na estação. Então, se essa bezerra não passar fome, ela vai ter peso, vai ter idade fisiológica para estar entrando na estação e ciclando. É a mesma coisa os machos, né? Então, a recria é um processo importante. E como é que você encurta ela? Não deixando ela passar fome. Pergunta final aqui, Juliano, do nosso bate-papo é a seguinte: quais os indicadores que são chave para a gente saber se a gente fez um bom trabalho ou não fez um bom trabalho com os animais no período das águas? Vamos ser um pouco político aqui, né? Você está ganhando dinheiro, você está fazendo um bom trabalho. Mas quanto dinheiro você está pagando? Você está trabalhando para pagar as contas? Porque assim, tem vários indicadores que a gente pode estar enaltecendo. Então, por exemplo, idade ao primeiro parto, né?
Qual é a idade que as suas fêmeas estão parindo? 30, 33, 36 meses? Está um pouquinho tarde. A gente precisa ajustar mais isso. De repente o gargalo é a recria, de repente o gargalo é aonde que essa fêmea, quando essa fêmea está nascendo. Porque se ela nascer em janeiro, fevereiro, ela vai ser a bezerra do tarde. Né? Então, qual a idade ao primeiro parto? Qual a idade de abate dos teus animais? E o peso? Tá? Qual é a tua arroba produzida por hectare? É uma conta mais complexa de ser feita, mas consegue ser feita, sim, facilmente. Então, vamos pegar alguns fatores que a gente consegue mensurar mais fácil na nossa propriedade. Idade ao primeiro parto, idade ao abate, peso a desmama em relação ao peso da mãe. Tudo isso está na cartilhinha chamado Programa de Desempenho Máximo Matsuda. Tá? Você consegue ter trazer algumas correlações ali. O peso de desmame tem que estar correlacionado à sua mãe. Uma vaca que desmamar um bezerro com menos de 50% do seu peso não é uma boa mãe. E você tem que desmamar. E olha como o peso ao desmame é importante. Tá? Você vai desmamar animais com 200, 250 quilos aos 7 meses de idade, você já está falando de 50% do peso de um animal de 30 meses. Em 7 meses, você consegue colocar 50% do peso que o animal vai ter ao longo dos seus 30 meses. Então, olha como que você consegue acelerar isso. Como? Através de um creep feeding, através de uma nutrição adequada das vacas ali, para que ela tenha uma boa programação fetal, uma boa nutrição fetal. Então, são alguns indicadores que você consegue ver. Suplementação não é custo, é investimento. Tá? Quando bem feito. Então, quanto você mais investe em suplemento, mais retorno você tem. Existe uma conta, que ela é um pouquinho extensa para a gente fazer aqui, mas assim, quando o animal consome mais minerais, ele acaba comendo menos minerais. Né? Mas, peraí, né? O que isso quer dizer? Quando você fornece minerais de uma forma correta, ele morre antes, ele morre cedo. Tá? Faz sentido. Ele ganha mais peso ao longo. Pensando como, mas faz sentido. Ele ganha mais peso ao longo de toda a sua vida. Então ele chega na idade de abate mais rápido. Claro. Comparado com aquele animal que está consumindo subdose. Então vamos falar lá, um animal que tem que comer jovem, 6, 8 gramas de fósforo. Por um erro, por uma economia errada, você está fornecendo 3, 4 gramas de fósforo por dia. Ao invés de esse animal morrer com 30 meses, ou chegar ao peso de abate com 30 meses, ele vai chegar com 50 meses. Com 40, com 60 meses. Esse período que ele passou a mais, ele teve que comer muito mais mineral do que aquele animal que foi nutrido adequadamente. Isso sem falar nos riscos, né, que você tem de mortalidade, de doença e vários outros fatores ali que você tem. Então, invista em uma suplementação adequada, que você vai ter um animal mais produtivo, você vai encurtar o seu ciclo de produção, seja na cria, na recria ou na engorda. Tá? Esse é o objetivo. E, obviamente, que você vai diminuir gastos inerentes, como, por exemplo, animais ficando doentes, riscos, né, de problemas provenientes de uma má nutrição, de um animal, de uma subfertilidade, de uma subsaúde que se tem nesse animal. Juliano, obrigado por esse bate-papo bem esclarecedor, bem direto ao ponto. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e a gente sempre cita aí, né? A Matsuda tem um departamento de nutrição animal espalhado em todo o país, né? Para aprender todo dia como ir no campo, para auxiliar, para trocar informação. Né? A gente não está aqui para ensinar ninguém, a gente está aqui para aprender junto. Né? Então, o que eu aprendi com o seu José, eu vou ensinar para o seu João e assim por diante. A gente vai trocando informação, porque o objetivo nosso é o mesmo. É produzir uma das melhores fontes de proteína e energia para a humanidade, carne e leite. Bom, é claro que o amigo produtor que nos acompanha necessita de suplementos minerais confiáveis, com uma boa fonte dos minerais, que passa por um controle de qualidade bastante rigoroso. E a Matsuda tem tudo isso, tá, gente? Então, no nosso site, que é o matsuda.com.br, ou com os nossos representantes por todo o Brasil, os amigos produtores têm acesso a suplementos minerais específicos, tanto para o período das águas, quanto também para o período seco do ano. Então, fale com um dos nossos representantes. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso e acione também o sininho das notificações para você receber sempre as novas edições do Matsuda Podcast. A gente fica por aqui. Um abraço, até o próximo episódio. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda.